Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E família, como você tá vendo, hoje a gente tá no paraíso, a gente tá literalmente no Jardim do Éden. E falando de Jardim do Éden, esse é um assunto polêmico, bastante polêmico, porque até hoje eu nunca vi uma pessoa ter certeza literalmente do que aconteceu com o Jardim do Éden. Por mais cristã que a pessoa seja, por mais religiosa que ela seja, até mesmo os historiadores eles divergem muito sobre o que aconteceu no ponto de vista até bíblico do que aconteceu com o Jardim do Éden. A gente vê, né, lendo as escrituras, a gente sabe que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas ao tempo todo, quando você vai lendo ali as escrituras, você entende que esse paraíso era aqui na terra. O jardim continuou lá, não é? E em momento nenhum a gente escuta falar que Deus levou esse jardim. O que tem é conclusões das pessoas. Não, Deus levou e ele vai vir lá com a cidade, né? A cidade maravilhosa, a cidade perfeita. Vai vindo, que é dita no final dos tempos, que vai vir, né, a tornada como uma noiva e tudo mais. E algumas pessoas acreditam que esse jardim vai estar dentro da cidade perfeita, da cidade maravilhosa, que só vai vir no dia de juízo final, só vai voltar para o mundo no dia de juízo final, e é onde nosso Salvador, nosso Cristo, nosso Yahushua, ou Jesus Cristo, como você queira chamar, quando ele voltar realmente para esse mundo e reinará com os seus. Mas esse ponto de vista é o ponto de vista de muitos religiosos, mas muitas pessoas discordam. Inclusive vou deixar aí alguns religiosos falando sobre isso, né? Pessoas até que fazem parte do sistema religioso, e eles explicando exatamente esse ponto de vista. Veja aí nas palavras deles, quando uma pessoa também faz essa pergunta a eles: o que aconteceu com o Jardim do Éden? O que aconteceu com o Éden após o pecado? E onde está situado nos dias de hoje? Professor, a gente sabe que depois que Adão e Eva foram expulsos, eles não puderam entrar mais ali no Éden, né? E esse Éden foi para onde? Ele não era aqui na Terra? Essa é uma pergunta interessante. Nós podemos concluir por uma referência indireta que o Jardim do Éden foi retirado aqui do planeta. Não temos uma referência direta na Bíblia sobre isso. Mas só para a gente entender, ele foi feito aqui no planeta Terra? Sim, né? Deus criou, como diz Gênesis 1 e 2, Gênesis 2 especificamente, né? Deus criou o Jardim do Éden, não é? Que o nome Éden quer dizer delícias. Então Deus cria, veja bem, além do planeta Terra, naquela beleza, naquela perfeição, Deus cria um lugar de delícias ainda para o ser humano viver no planeta Terra. Então a morada dos nossos primeiros pais era uma coisa que nós não podemos nem imaginar. Então qual é a referência indireta que nos ajuda a entender que o Éden foi retirado do nosso planeta? Muito boa pergunta dessa nossa jovenzinha. Apocalipse 22, verso 2, fala o seguinte, ó. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Esta aqui é a árvore da vida que estava no Jardim do Éden. Deus havia colocado essa árvore para que o ser humano se alimentasse dessa árvore e fosse prolongando a sua eternidade. A árvore da vida era um símbolo da imortalidade condicional que Deus deu ao ser humano. Qual era a condição? Permanecer obediente a Deus. Então, como esta árvore da vida se encontra lá agora na Cidade Santa, nós entendemos que o Jardim do Éden foi realmente levado para o céu, né? E que Deus trará ele de volta por ocasião depois dos 1000 anos, quando a Cidade Santa descer. Não sabemos o processo, obviamente, mas por essa referência indireta entendemos assim. E há um comentário muito interessante também da escritora cristã Ellen White, em que ela comenta também a respeito disso no seu livro Patriarcas e Profetas. Bom, família, como você viu aí, a maioria dos religiosos acreditam nesse ponto de vista, mas como você viu mesmo ele falando ali, ele não cita que, isso aqui realmente está escrito na Bíblia. Não, é um entendimento que eles têm a partir do que está escrito ali, uma interpretação. Eu não concordo com esse ponto de vista. Eu, Davi, digo humildemente a vocês que eu não concordo com esse ponto de vista. Eu vejo isso, família, como um pai amoroso que constrói uma casa para um filho ingrato, para um filho pródigo, e esse filho vai embora, trai a confiança do pai, vai embora, não quer saber mais do pai, mas nem por isso o pai, com todo aquele amor que fez aquela casa para ele, com todo amor, ele não vai desmanchar a casa, nem vai vender, nem vai alugar. O que é que o pai faz? Ele fecha a casa e espera o dia que aquele filho pródigo volte. Então eu acho que Deus não ia arrancar o paraíso daqui, nem nada do tipo. Eu acho que ele deve ter coberto ele com gelo. E é aí que a gente entra no tema do vídeo de hoje. Eu acredito que esse Jardim do Éden tem grandes chances de estar na Antártida, família. Porque imagine, ó, se fosse uma casa, você fecharia as portas. Já que era um paraíso, não é um lugar perfeito, ele foi coberto com gelo. E assim conservaria tudo que ali está. Já parou para pensar nisso? Eu vou mostrar trechos para você de um documentário da Story, do Story canal lá,
e você vai ver que existe alguma coisa ali. Eles ficam o tempo todo falando em alien, chega é chato. Mas, você esquecendo essa parte de alien, a gente vai ver que existe alguma coisa muito estranha, muito secreta ali, e os governos em parceria, todos eles, têm se esforçado muito para manter em segredo o que é que esteja ali. Não sei o que é, não sei, mas eu creio que pode ser o Jardim do Éden, sim. Então você vai ver que existe um esforço muito grande dos governos, inclusive autoridades, tem até general aí de Forças Armadas Americana, até cara que perdeu a vida porque queria falar demais. Então você vai ver aí os trechos do documentário e vai ver que esse assunto realmente é importante e faz sim algum sentido. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a banana maçã e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Trabalhando no Antarctic Impulsive Transient Antenna, conhecido pela sigla ANITA, detectaram uma anomalia que desafia as leis da física. Raios cósmicos, que normalmente caem do espaço na Terra, estavam, pelo contrário, emergindo da Terra. Entre os físicos, houve ondas de choque em 2018, quando percebemos que uma forma estranha de radiação estava vindo do Polo Sul. Nós, físicos, dissemos que tipo de partícula poderia ser. Isso é novidade. Espera-se que neutrinos de alta energia caiam do céu. Não que sejam emitidos da Terra, mas é exatamente isso que descobriram. Família, você viu esse trechinho? Só por esse trechinho a gente já arrupia, família, já arrupia tudo. Porque a gente está vendo aí que tem, e não é só uma coisa do documentário, eu procurei, esse artigo científico realmente foi lançado e descobriram que esses raios cósmicos estão saindo de lá da Antártida. Para você ter ideia, é normal, não é que a Terra seja atingida por esses raios. Raio já está dizendo, raios cósmicos que vêm do cosmos, né? Energias do cosmos que atingem a Terra o tempo todo. E, segundo os cientistas, são repelidos aí, a maior parte deles, pela camada de ozônio. Mas, você está vendo que eles foram descobertos aí, que, na verdade, a Terra também está emitindo esses raios. E não é a Terra em si, não são todas as regiões. Por exemplo, aqui o Brasil, onde estamos agora, esse país rico, lindo, não é ele que está emitindo isso. É exatamente aquela área ali. Então, isso por só esse fato aí, a gente já poderia até encerrar o vídeo aqui. Porque esse fato já demonstra que ali existe algum material, alguma energia muito poderosa, alguma fonte de energia, ninguém sabe o que é, porque não pode, né, nem analisar aquela área, e isso também já prova que alguma coisa tem ali, ninguém sabe o que é, mas que alguma coisa tem ali. E é uma coisa muito poderosa que tem a essência do próprio Criador, para emitir esse tanto de energia, que vê, o cosmos é que é capaz de gerar isso, e você vê aquela área ali gerando isso. Então o que poderia ser, família? É realmente, quando você for assistindo o restante do documentáriozinho que eu separei aqui pra você, eu não posso colocar muitas partes e nem vou indicar pra você assistir lá no canal da história, porque se você for, você vai ver, é alien o tempo todo. Eu não descarto 100% essa possibilidade, eu não sou extremista, mas os caras dão uma forçação de barra que às vezes não deixa nem o público raciocinar, fica, ó, é isso, e eu não gosto de fazer vídeos assim, então por isso que eu não vou indicar, mas que algumas coisas que eles estão dizendo aí é científico, os fatos por si só já demonstram que tem alguma coisa ali. E como o Jardim do Éden foi uma coisa feita especial, né? A parte da Terra justamente feita especial para nós, um lugar perfeito. Eu acredito que esse lugar, se realmente estiver na Antártida, seria capaz de gerar essa energia, porque tem a essência do Criador. Então veja, raios cósmicos sendo emitidos dali, já é um indício que pode sim ser o Jardim do Éden, aquele continente ali. Vamos continuar vendo mais um trecho que vai confirmar um pouco mais isso, vamos ver. A Antártida é uma terra de extremos. Quase 98% do solo é coberto por um manto de gelo de até 5 km de espessura. Uma montanha tão alta quanto o Monte Fuji no Japão, com 3.780 metros, não alcançaria nem a superfície. As temperaturas chegam regularmente a 45 graus Celsius negativos, com ventos de até 320 km por hora. Família, eu realmente me emociono com uma coisa dessa, família. Faz tempo que eu não fico emocionado com o conteúdo, vocês devem estar vendo até pela minha expressão. Mas você ouviu do próprio documentário que a espessura do gelo, a grossura, aquela capa de gelo que tem ali por cima, de 95% do território, tem 5 km de espessura, irmão. Então isso pra mim, é sério que eu falo pra vocês, eu imagino como se fosse uma intervenção divina mesmo, através da natureza ali, camuflando a área, guardando ela. Você sabe que nada melhor pra conservar do que o gelo. Você deixa um pedaço de carne aí na sua casa, fora da geladeira, e com pouco tempo ele apodrece. Mas você coloca lá e pode passar anos, dependendo da temperatura, né, do seu freezer, da sua geladeira. Então, se esse paraíso, realmente, o Jardim do Éden está ali,
colocar gelo por cima, e ainda por cima, com essa espessura, você vê o Monte Fuji ali, nem chegaria ao topo. É 5 quilômetros. É muita coisa, irmão. Realmente parece que esse gelo está protegendo esse lugar. E mais, família, você pode até dizer, Davi, você não viu o documentário todo, você vai dizer, esse Davi é doido, ele fica vendo chifre em cabeça de cavalo. Mas, irmão, existem mapas feitos antes da descoberta da própria Antártida, antes dos caras dizerem, ali tem um continente Antártido. Antes disso acontecer, já tinha mapas desenhados da Antártida, mostrando exatamente o local dela, o tamanho dela, tudo certinho, mas sem gelo, irmãos. Pasmem, já tinha os mapas e retratando esse lugar como sem gelo, um continente normal. Então veja aí no documentário, que é realmente incrível, incrível isso. Veja aí junto comigo. Mapas antigos dizem: aqui ficam monstros. O último território do planeta que poderia ter essa designação é a Antártida. Istambul, Turquia. Trancafiada nos arquivos do Museu do Palácio de Topkapi, está uma peça de couro de gazela, com um fragmento de um mapa mundi detalhadamente desenhado. Esta representação extremamente precisa do globo é o trabalho do cartógrafo otomano Almirante Piri Reis, e remonta a 1513 desta era. Incrivelmente, o mapa retrata a Antártida, que só foi descoberta 260 anos depois pelo explorador britânico Capitão James Cook. E o mais surpreendente é que retrata o continente como ele seria sem gelo. Piri Reis afirmou que o mapa que ele tinha era o produto final de outros mapas que ele coletou. E todas as informações dos outros mapas foram transferidos para esse mapa do Piri Reis. O que é fascinante nesse mapa é que ele mostra a Antártida sem gelo. A pergunta que naturalmente fazemos é: quem fez esses mapas, se eles mostram o contorno do litoral da Antártida antes de estar coberto pelo gelo? Piri Reis conseguiu acesso a documentos antigos, e nós não sabemos ao certo onde eles estavam, mas era possivelmente no Vaticano. A Biblioteca do Vaticano tem inúmeros documentos antigos, e eu imagino que o almirante Piri Reis teve acesso a alguns desses mapas. E aí, meu caro irmão, arrepiou também? Agora eu tenho certeza que você arrepiou também. Especialmente pra mim, essa parte é muito gratificante, família. Porque eu digo aqui a vocês que eu, por mais humilde que seja o nosso conteúdo, um canalzinho simples, vocês veem aí pela qualidade das imagens, pelo fundo de tela e tudo mais, mas eu tento aqui me destacar pelas pesquisas, eu tento mostrar coisas que realmente façam sentido, que não seja, eu vou fazer um vídeo aqui, e colocar qualquer porcaria para vocês assistirem. Você vê que quando a gente faz essas pesquisas sérias, não importa se é eu que estou fazendo aqui no Brasil, se é um cara lá nos Estados Unidos, seja quem for, os conteúdos batem, os conteúdos encaixam. Mesmo eu nunca vi o cara, passo anos para fazer uma continuação, vamos dizer assim, e ela bate exatamente com o que a gente fez. Você que acompanha o canal sabe que há poucos dias atrás eu fiz um vídeo mostrando que os segredos que o Vaticano guarda são incalculáveis. Os documentos que tem ali podem mudar a forma que as pessoas veem o mundo hoje em dia. E aí você vê o cara falando exatamente isso. Você viu, quer dizer, uma Antártida sem gelo, família. Se realmente, e ele até acaba confessando isso, né? O próprio sistema acaba confessando isso, que talvez realmente o mapa tenha sido feito. Você viu que esse mapa aí que o cara fez, ele foi uma junção de 5 mapas. Então um desses 5 mapas já mostrava a Antártida antes dela ser descoberta, mais de 200 anos antes, sem gelo. E aí um vídeo que eu fiz há acho que sei lá, 2 anos atrás, aqui nesse canal, sério, família, vê, ó, eu arrepio, família, porque a gente vê que é uma coisa de Deus mesmo, mostrando as coisas a gente. Eu acredito nisso, que é o Criador que nos guia pelo caminho certo, porque é tanta mentira, é tanta porta de mentira, e só tem um caminhozinho estreito ali da verdade, e você encontrar ele justamente no meio de tanta mentira, eu realmente fico muito feliz e fico emocionado, família, porque aí você vê, ó, eu fiz um vídeo aqui mostrando, né, dos dinossauros, um pesquisador que praticamente ele provou que os dinossauros são uma farsa. Se eles existiram, não é? Se eles existiram de verdade, não é com esses bilhões de anos que eles falam. A Terra não tem essa idade, é mentira, o universo não tem essa idade. E aí está comprovado. Se a Antártida de fato, há pouco mais de 200, 300, 500 anos não tinha gelo, certo? Aí está uma grande prova de que todo esse sistema que vem sendo nos ensinado, a história do mundo que vem sendo passada para vocês, né, era do gelo e isso, aquilo, toda a história da criação do mundo que a ciência vem forçando você a aprender nas escolas, é uma farsa, é uma mentira. E aí está a grande prova. Então, meus irmãos,
veja bem, e aí vamos pensar comigo. Se há 300, 400, 500 anos atrás não tinha gelo na Antártida, tá certo? E de repente uma pessoa passa perto dela, ao ponto de ver lá e desenhar o continente, né, sem o gelo. Se chegou a esse ponto, e aí de repente aparece 5 quilômetros de gelo ali, né, de espessura de gelo ali em cima, parece mesmo que o Criador não queria que o homem pusesse os pés ali. Não era a hora de pôr os pés ali. Então a natureza, que é controlada pelo nosso Criador, foi e fez o seu trabalho. Cobriu aquele continente de gelo ali, de forma que mesmo que o cara bota o pé ali, não vai botar o pé no continente, vai botar o pé no gelo. Então, família, para mim, esse é mais um dos indícios fortes aqui, que de fato aquele lugar ali pode ser sim o Jardim do Éden. Aquele continente todo pode ser o Jardim do Éden. Tem muito mais coisas pra gente analisar nesse documentário, mas eu não quero fazer um vídeo muito grande, muito cansativo pra vocês, tá certo? Mas, por mim, eu passava aqui 2 horas a gente conversando, família, porque realmente emocionante esse tipo de conteúdo. A gente vê que tá no caminho certo, tá no caminho da verdade. E eu acredito que quando a gente acerta, né, nós meros mortais acerta o caminho da verdade, é porque o Criador está de alguma forma nos guiando. Então eu fico muito feliz, muito satisfeito, principalmente com vocês, meus irmãos, porque se ele me guiou para eu enxergar esse outro lado, é porque ele queria, não porque eu seja especial, mas porque vocês são especiais, porque ele sabia que você, meu irmão, que está assistindo aí, iria ver esse vídeo e ia começar a aumentar a sua fé e ver que de fato tudo que está ali na Bíblia é verdade, irmãos. Tá certo? Então o que a gente precisa simplesmente é procurar as provas, e aí você vê o próprio sistema, na tentativa de negar essas provas, acaba reafirmando elas. Então a gente fica muito feliz. Assiste esse vídeo aí dos dinossauros, é um pouquinho antigo, mas você vai ver como é incrível também, que já caiu por face essa história que a Terra tem milhões de anos. Na verdade ela não tem milhões de anos, tá certo? Mas eu deixo aí a critério de vocês, eu vou ficando por aqui. E se esse vídeo tiver um bom número de likes, tiver um bom número de views, a gente faz a parte 2. Eu acho que esse continente da Antártida, essas coisas, as teorias que existem sobre esse lugar, daria pra gente fazer uma série de vídeos, tá certo? Então se realmente tiver interesse da parte de vocês, eu não vou forçar vocês a verem um conteúdo, talvez vocês não gostem, então eu não vou forçar vocês a assistirem uma série aqui no canal sem ter a aprovação de vocês mesmos. Então assista aí, e se você realmente gostou, ajude para que tenha mais vídeos. E como é que eu ajudo, Davi? Doando. Se você puder doar, ajuda, mas não é o importante. O importante é que você realmente compartilhe o conteúdo, mostre para mais um amigo, coloque na sua rede social. Assim você estará sim ajudando muito para que tenha a segunda parte, terceira parte, e realmente vire uma série aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, que o nosso Criador acompanhe e proteja cada um de vocês, e sempre encarando o sobrenatural.